Diz assim o texto sagrado, Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temas, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Fidelidade é algo lindo, bonito, nem sempre visto na vida das pessoas. Ser fiel é muito difícil. Agora, ser fiel em qualquer circunstância ou quaisquer circunstâncias, aí que se torna mais difícil ainda. Ser fiel quando tudo está bem, não é tão difícil. E quando a prova vem, quando a luta chega, quando o problema se torna forte, dessa maneira, muitas vezes a pessoa não consegue manter o seu nível de relacionamento com Deus e com o próximo. É algo que preocupa mesmo, é algo que nos leva a pensar acerca daquilo que devemos ser no nosso dia a dia. Quando eu pensei num texto para esta palavra, isso aqui é um trabalho muito bonito, irmãos, foi feito, né? Inclusive os temas, foi o pastor Reginaldo e a Adriane, eles que prepararam, não é autoria minha não, deles, dos dois, inclusive os temas. Todo o trabalho, esse trabalho feito, obviamente teve o Guto, deu a participação dele aqui, mas isso aqui é um trabalho bonito, né? A gente trabalha em equipe, né? Eu agradeço a eles, estamos encerrando, mas é um trabalho da iniciativa do casal. Então veja bem, aí eu pensei, eu estava com o tema em mãos, eu pensei, quem foi fiel em todas as circunstâncias? Não é fácil você olhar para a Bíblia. Você faz uma retrospectiva, você não pode colocar Jesus, porque Jesus foi mesmo, né? Jesus é indiscutível. Jesus não falhou em nada nunca, nada. Mas quando você olha do Adão até o último personagem, nem sempre você tem facilidade. Mas o Senhor colocou meu coração aqui na vida do José. Ele é muito pregado, mas interessante. O José foi fiel em todas as circunstâncias. Você vai pegar do capítulo 37 de Gênesis, e começa a falar do José, até o capítulo 50. É impressionante ali. Você vai ter 14 capítulos, a ênfase ali é José. E você vai perceber como ele se manteve fiel, a despeito de tantas lutas que tiveram. Então, em todas as circunstâncias, ele manteve. Nenhum ser passou pelo mundo sem pecado. A Bíblia diz que todos pecaram. Não estou aqui afirmando que José não pecou, porque todos pecaram. Mas, na vida geral, o comportamento de José é algo para ser imitado e seguido. É impressionante como ele se manteve fiel. É impressionante mesmo. Esse texto aqui, o pai tinha morrido. Os irmãos tinham traído José, eu vou enfatizar em uma das divisões. Aí José recebe o pai, recebe os irmãos. Apesar da traição dos irmãos, José vai cuidar da família. Então ele fica ali alguns anos. José providenciou a melhor terra, tudo. Mas quando Jacó morreu, a família pensou, e agora? E agora? O que vai acontecer? Então esses dois versículos resumem aqui a vida de José. Ele vai dizer, vós intentaste o mal contra mim. Está lá, é um roteiro da vida. E ele vai dizer, mas Deus o tornou em bem. Deus o tornou em bem. Para fazer como vedes agora, para conservar muita gente em vida, inclusive a minha família. Não temas, não tenha medo, eu vos sustentarei a vós outros, a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Esse
2 versículos resumem a trajetória daquele homem de Deus. Então, com base nesse texto, diga assim: fidelidade. Em quaisquer circunstâncias. Em quaisquer circunstâncias. Seja qual for a circunstância. Como está a tua vida hoje? Seja fiel. Pastor, eu estou vivendo um momento ótimo. Seja fiel. Pastor, eu estou vivendo um momento difícil. Seja fiel. Pastor, Deus me restaurou. Seja fiel. Pastor, está melhorando, mas eu não sei se vai piorar. Seja fiel. Seja fiel. Mantenha-se fiel. E Deus sempre estará contigo e te conduzirá à grande vitória. Vamos lá. Fidelidade em quaisquer circunstâncias. Diga assim: quando tudo está bem. Lá em Gênesis 37, versículo 3, a parte inicial diz assim: Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos. José, ele foi o 11º filho do sexo masculino de Jacó. Ele tivera também uma filha. José nasceu da mulher que Jacó amou. Jacó tinha Lia, teve 6 filhos com a Lia, teve filhos com concubina. Mas ele amava Raquel. A despeito do que Raquel possa ter sido, ele amava Raquel. E Raquel era estéril, não tinha filho. Depois de muitos anos, ela engravidou e teve José. Passou mais algum tempo, teve um outro filho, Benjamim, só que ela morreu no parto. Então, o Jacó se apegou demais a José. Era o filho da mulher amada. O outro ainda trazia uma lembrança ruim. E o José, nós vemos na Bíblia que ele vai crescendo e ele era diferente dos irmãos. Os irmãos, logicamente, tinham lá o seu temor a Deus, tinha as suas experiências com Deus, mas José era diferente. José agradava ao seu pai. Quando diz que Jacó ou Israel amava mais a José do que os outros, a gente imagina, ele errou, ele teve um filho predileto, pode até ter sido, mas ele amava porque o José tinha um comportamento melhor. O comportamento era melhor. Ninguém sai amando os outros de graça, é muito difícil, e só Deus que nos amou de graça. Então Jacó, ele vai amar José de uma maneira especial, porque ele era diferente. Ele era diferente. Então, na casa do pai, tudo estava bem. Tudo estava bem. O pai vai fazer uma túnica diferente para ele. O pai vai cuidar dele. O carinho era diferente. A atenção. Então, ele vivia bem na casa do seu pai. Ele tinha saúde, ele tinha paz. Ele era um moço diferente. Quando ele tem os sonhos, ele tinha 17 anos. Estava quase chegando ali numa idade que já começava a trabalhar junto com os irmãos, mas até então ele ficava muito junto com o pai. Era uma vida boa. E o que nós entendemos ali? Ele era fiel. Quando tudo estava bem com José, ele era fiel. Por isso o pai o amava cada vez mais, porque ele era fiel. Está bem comigo? Você é fiel a Deus. Você é fiel ao meu pai, você é fiel à minha família, você é fiel nos meus negócios, você é fiel. José era fiel. Nada o tirava do prumo. Ele era fiel. Sempre fiel. Então eu vou dizer uma coisa para você. Você quer viver sempre bem? Seja fiel. Quando tudo está bem, aí você precisa ser mais fiel ainda, para o mal não te dominar. Porque muitas vezes, irmãos, a gente pensa que o mal vem sobre as nossas vidas de uma maneira assim terrível, completa. Não, o mal vai entrando sorrateiramente. O mal atinge a mente, toca na mente. E vai dominando o coração, vai dominando as emoções. Tem pessoa que ele vai crescendo bem, e de repente já não fica mais bem. Tem pessoa que está na igreja contente, de repente fala, eu vou sair. Eu vou dar uma volta lá fora, eu vou experimentar o mundo.
Alguns vão experimentar o mundo e ficam. Por quê? Porque o mundo também tem o seu atrativo, obviamente, para a carne. O mundo tem a ver com a carne. Deus tem a ver com o espírito nosso. Mas o José, ele se mantinha fiel quando tudo estava bem, e por isso que ele caminhava cada vez melhor. Está tudo bem contigo? Mantenha-se fiel. Caminhe com Deus. Caminhe na igreja. Busque ao Senhor. Ande com o Senhor. Creia cada vez mais no Senhor. Espera no Senhor. Não se deixe dominar por esse mundo tenebroso. Vá com Deus e Ele irá contigo. Vamos aplaudir o Senhor? Fidelidade em quaisquer circunstâncias. Segundo lugar, diga assim: quando enfrenta uma grande traição. Olha lá, Gênesis 37, 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna. E o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Gênesis 37, e Gênesis 39, 1 e 4 diz: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Versículo 4. Logrou José, presta atenção aqui, mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Gênesis 39, 1 e 4. É interessante isso. Eu quis ler esses versículos para você entender bem a fidelidade do José. O pai manda José se encontrar com seus irmãos, levar algumas coisas para os irmãos que estavam cuidando do rebanho no campo. Quando José chega, ele tinha já tido os 2 sonhos. Nos 2 sonhos, os irmãos, o próprio pai se dobravam diante dele. Sol, a lua, no outro, os feixes dos irmãos se dobravam. Os irmãos invejosos. A inveja é uma coisa maligna. Nunca tem inveja dos outros. Nunca tem inveja do que o outro tem. Por quê? O outro tem, tá bom. Você vai ter o que Deus tem para você. A gente tem que estar satisfeito com aquilo que tem. Deus te deu isso? Ótimo. Aquela pessoa tem muito mais do que eu, ele está mais feliz? Não, não necessariamente. Cada um tem os seus problemas da vida, cada um tem o seu jeito de ser. Seja feliz com o que você tem. Os irmãos, não, foram ali, pegaram José, intentaram matá-lo, jogaram numa cisterna, e pensaram, vamos matá-lo. Esse sonhador, vamos eliminar. Rúben, o mais velho, deu uma saída, quando voltou, procurou José na cisterna, e ele não estava mais. Pensou que os irmãos o tinham matado, falou, não, nós vendemos aos ismaelitas. Vendemos aos ismaelitas. Ismaelitas, veja bem como é que é a história, né? Descendente de Ismael, lá atrás, olha como é que a vida era. Aquela atitude precipitada de Abraão, atendendo a esposa, vai ter um filho com a escrava. Aí os ismaelitas agora estavam comprando José. Um erro lá atrás complica a vida mais adiante. Ele é vendido como escravo, ele é levado ao Egito. Lá no Egito ele é vendido para o comandante da guarda, o Potifar. Olha, a traição foi terrível. Os próprios irmãos vão pegar um filho querido do seu pai, um filho amado, um filho diferenciado, e vão vendê-lo como escravo. Aqueles ismaelitas, negociantes, vão e vendem para o egípcio, comandante da guarda, e ele vai para a casa do comandante. Olha aqui, ele era escravo, olha o versículo 4. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Gente abençoada é abençoada em qualquer lugar. Ele vai para lá, traído. Você já pensou o coração dele? O coração amargo. Ele foi vendido pelos seus irmãos mais velhos.
Os irmãos que deveriam cuidar dele, deveriam cuidar, era mais velho, só o Benjamim mais novo estava em casa. Os mais velhos vão vendê-lo. Então, ele poderia estar muito traumatizado, revoltado. De repente, ele se vê na casa de um egípcio, como escravo, escravizado. Alguém vai falar com ele: o que você é agora? Escravo, estou aqui. Mas ele vai para aquela casa e ele procura não deixar o seu coração ficar amargurado, ou muito amargurado. E ele decide fazer o seu melhor. Ele se torna ali um bom serviçal. E de bom serviçal, ele vai passar a ser um mordomo. O escravo nunca era mordomo. Escravo era escravo. Escravo era o último da fila. No caso, ele vai se tornar o maior da casa, excetuando o Potifar. Num lugar que muita gente chega, fica revoltado, briga, tenta fugir, vira um criminoso. Ele não, está lá escravizado, longe do pai a quem amava e era amado, longe dos irmãos por quem tinha sido traído. Ele mantém o seu coração intacto, ele não deixa a amargura dominá-lo, e ele não deixa o veneno do mal atingi-lo, e ele continua sendo fiel. Era uma circunstância muito diferente. Na casa do pai, tinha tudo. Tinha tudo. Estava tudo bem. Mas agora ele podia pensar: eu sou uma pessoa atraída pela minha família, pelos meus irmãos. Ele tinha sofrido inveja, ele tinha sido vendido pelos irmãos e tinha se tornado simplesmente um escravo de alguém preferido por um homem forte. Jacó era um homem forte à época, tinha bens, tinha uma importância onde morava. De repente estava lá no Egito. Não era o melhor país onde alguém gostaria de ir, apesar do Egito ser uma grande potência à época, mas ele vai para lá traído e continua fiel. Ele vai para a casa do homem e ele vai trabalhando de uma maneira tão correta, tão digna, que ele vai se tornar o maioral daquela casa. Chega ao ponto que dizia o seguinte: e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Pois não, aqui você manda. Os empregados aqui vão te obedecer. Vão te obedecer. Os empregados vão estar contigo, vão te obedecer. Veja bem a fidelidade. É fiel em qualquer circunstância. Quando estava bem, era fiel. Agora estava tudo muito mal, fiel. O que aconteceu? Prosperou. Eu vou dizer uma coisa para você: no meio da tua luta, quem sabe você tem sido invejado, tem sido traído. No meio dessa luta, se você prestar atenção, você vai enxergar Deus. Você está sofrendo, você vai enxergar Deus. E você vai ter uma recompensa ali. Você vai ter uma bênção. Quando tudo parecer perdido na tua vida, Deus vai chegar. Você está sendo traído, mas Deus está olhando para você. Está difícil a tua vida, mas Deus está aí. Deus chegou. Deus chegou. E quando Ele chega, Ele resolve. Você não tem que ser o que os outros pensam de você, ou o que os outros querem que você seja. Você tem que ser o que Deus quer que você seja. E quando você é fiel, mesmo diante de uma luta grande, Deus vem até você e te honra. Estava lá na escravidão, de repente era um mordomo da casa. Passou a ter uma vida boa, passou a ter uma alimentação melhor, passou a dormir no lugar mais satisfatório. Por quê? Porque foi fiel. Ele era fiel. Não importava a situação. Ele podia sentir tristeza, a ausência do pai, da família, mas ele se manteve digno e fiel. Vamos aplaudir o Senhor? Fidelidade em quaisquer circunstâncias. Terceiro lugar, diga assim: quando suporta uma injustiça. Veja bem, na divisão anterior ele teve uma traição, foi algo chocante. Mas agora ele vai ser injustiçado. Estava sendo traído, era uma injustiça terrível. Aqui Gênesis 39, 19, 22, nós vamos ver. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, era o mordomo,
Então se lhe acendeu a ira, o Senhor ficou irado. A mulher vai tentar José, ela vai procurar ter um relacionamento indevido com ele, ele vai resistindo, não queria perder o emprego, não queria perder a vida, mas chegou no ponto que ele correu. Tem gente que pensa que foi um momento só de tentação, foi muitos momentos, é lógico. Mas chegou um momento que ele corre, quando ele corre, a mulher o pega e fica uma parte da roupa na mão dela. E a mulher vai para o Potifar e conta outra história. Desta maneira me fez o teu servo, não o nosso servo, o teu. E o Potifar ficou irado. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou ele na prisão. Você notou um detalhe aqui? José era um escravo, tornou-se mordomo, sim. Mas quando ele foi preso, ele foi para a prisão do rei. Olha aqui esse detalhe, ó. No lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, porque o próprio Potifar vai lançar naquela prisão, era uma prisão melhor do que as outras. Porque o Potifar, ele estava pensando, mas será que esse homem fiel fez isso? Na verdade, o Potifar fica irado, mas ele vai ter dúvida, sim. Senão ele não teria levado para aquela prisão. Então, servo fiel, mesmo injustiçado, as pessoas olham para ele e vê nele fidelidade. Versículo 21, o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José, todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Irmãos, a pessoa prosperar na cadeia já é demais, né? Esse aqui prospera na casa do dono dele, agora vai prosperar na cadeia. Alguém vai visitar José algum tempo atrás, e daí, José, a vida está ruim, está aqui, o que você está fazendo? Eu sou o chefe da cadeia, eu estou aqui chefiando. Injustiçado, a mulher mentirosa, safada, a mulher, ela vai tentá-lo e vai acusá-lo falsamente. E ele não procura o homem para acusar a mulher dele, não vai procurar, vai deixar a coisa andar e Deus cuidar. E ele vai para a prisão, agora injustiçado. Era o bem querido, tornou-se um traído, agora um injustiçado, preso, sem cometer falta alguma, crime algum. Estava ali preso. Ele pensou, já que eu estou aqui preso, eu vou cuidar dessa cadeia melhor aqui. Tem gente que consegue ir para um lugar péssimo, transformar aquele lugar péssimo um pouco melhor. Tem gente que chega e piora o ambiente. Já viu aquela pessoa? Chegou, o ambiente piorou. Tem gente que chega, o ambiente melhora, o ambiente fica mais leve. A pessoa é saudável de coração, de mente. E chega sempre levando uma palavra abençoadora. Não é crítico, não vive condenando. Tem pessoa que chega e sabe mudar para melhor o ambiente. José fez isso. Chegou lá, o carcereiro prendeu, tal, daqui a pouco ele estava dando umas sugestões, orientando. E o carcereiro resolveu nomeá-lo ali, ó. Olha, confiou às mãos de José todos os presos. Ó, você cuida dos presos aqui. E ele fazia, obviamente que ele já não ficava nem preso, já ficava por ali mesmo. Uma situação tremenda, irmão. Na cadeia o homem é fiel. Fiel em quaisquer circunstâncias. Na cadeia é demais. Injustiçado. A pessoa foi presa sem ter feito nada. Já pensou ele lá na prisão, deitado na cama, ou naquele lugar, pensando, puxa, eu vivia bem, meus irmãos me venderam. Agora eu estou aqui porque a mulher me tentou, eu fui fiel ao meu Senhor, e eu vim preso. A pessoa podia se tornar um revoltado da vida. Ele não. Ele procurou fazer o melhor dele no pior lugar possível. Na casa do Potifar não era o pior lugar. Ele não tinha chegado ao fundo do poço. Ele chegou ao fundo da cisterna, mas no fundo do poço ele foi chegar na prisão. A prisão é o fundo do poço. A prisão é o limite. E a época era pior ainda as prisões. Né? Não tinha direitos humanos naquela época, apesar que deve ter sim. O preso deve ser tratado também com respeito. Mas naquela época o preso era muito maltratado. E esse José vai para lá, e ele ganha a confiança do carcereiro, se torna uma pessoa
abençoada lá dentro. Vai ter algumas revelações lá dentro. Foi caluniado, foi para a prisão, mas a amargura não o dominou. Pelo menos não o dominou completamente. Ele podia ter tristeza, mas o coração dele ficou intacto, permaneceu. Ele não perdeu a fidelidade no pior momento da sua vida. Você pode estar passando pelo pior momento da sua vida. Não perca a sua fidelidade. Não perca, seja fiel. Seja fiel. Seja fiel. Não perca. Não perca a sua fidelidade. Seja fiel sempre. Seja fiel em qualquer situação da vida e Deus vai te honrar. Amém? Vamos aplaudir Jesus? Para encerrar essa mensagem, fidelidade em quaisquer circunstâncias, quarto e último lugar. Diga assim: quando alcança uma elevada posição. Tem pessoa que ele é fiel, ele é bonzinho, mas quando ele sobe, ele fala: agora chegou a minha vez. Agora eu vou tratar com os inimigos. Olha aqui o José. 45, 7 e 8. Deus me enviou adiante de vós. Agora ele está falando com os irmãos. Ele vai para o trono. Lá na prisão, ele vai interpretar o sonho de um padeiro e de um copeiro, os dois serviam o rei. Ele fala: o padeiro ia morrer e o copeiro ia voltar para o cargo. Ele falou para o copeiro: lembra-te de mim quando chegar lá. O copeiro não lembrou. É duro você confiar na pessoa. O copeiro voltou para o cargão dele lá, tudo bem, mas não lembrou. Mas quando o rei teve o sonho de vacas magras, vacas gordas, espigas mirradas, espigas cheias, e ele não sabia o que era, e ninguém sabia, ninguém no reino, nem os sábios, nem os malignos, nada, ninguém podia interpretar. Aí o copeiro se lembrou, falou: olha, lá na prisão tem um homem que sabe revelar coisas. Tem um homem na prisão que se sabe. Quando eu fui para lá, ele deu a revelação e cumpriu. E mandaram buscar o José. José chega lá, o homem conta o sonho, ele dá a interpretação. E depois o próprio José falou assim: escolha um homem de confiança e põe à frente disso tudo, porque teremos 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita escassez. Coloca um homem. O faraó falou assim: mas não tem outro homem, é esse. Esse é o homem para ser colocado. Já pensou? José foi descendo, irmãos. Ele desceu para o fundo de uma cisterna, depois desceu para a escravidão, depois desceu para a prisão. Quando ele subiu, foi que nem um foguete, ele foi direto para o trono. O faraó tirou o anel do rei, o selava e ninguém podia voltar atrás. Ele tirou aquele anel e colocou na mão de José. Falou assim: o que ele falar, está falado. A partir de agora, só no trono eu serei maior do que ele. Mas ele vai governar. Um hebreu, estrangeiro, naquela terra, ex-prisioneiro, vai se tornar o cara. Então ele senta no trono, ele podia pensar assim: vou mandar buscar a mulher do Potifar, acertar as contas com ela. Não é mesmo? Vou mandar buscar aqui. Primeiro eu vou chamar o copeiro, falar: por que você demorou tanto, né, para falar? A mulher do Potifar: por que você mentiu? Por que você mentiu? Chamou o Potifar e falou assim: por que você acreditou nela? Por que você não investigou? Não fez nada disso, irmão. Não chamou o copeiro, não chamou a mulher que tinha pecado na mente e no coração, adúltera, não chamou o Potifar, não chamou ninguém. Sentou no trono e falou: agora eu vou trabalhar. Visitou o Egito, reorganizou a nação, as plantações, os celeiros, começou a trabalhar e trabalhou e fez aquela terra produzir muito, muito, muito. O que aconteceu? Depois de 7 anos tinha comida para o Egito todo, para muito tempo e para todas as nações. Lá na terra dos irmãos chegou a fome e os irmãos foram até lá. Primeiro momento ele não se revela, ele tinha uma estratégia, queria que os irmãos trouxessem o pai. Mas depois, numa segunda vez, ele vai se revelar aos irmãos. E quando ele se revela, ele diz assim: Deus me enviou adiante de vós, um texto semelhante ao final, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento.
Não é brincadeira, não. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito séria. Ele vai olhar para os irmãos, depois de revelar o sonho de Faraó, de sentar no trono, ele vai perdoar e cuidar dos irmãos. Vai dizer, não fosse vós, não. Vocês fizeram, foi Deus que trouxe para eu me usar para preservar a vida, inclusive de vocês. Em vez de ele se vingar, ele perdoa e cuida. Você tem facilidade de perdoar ou não? Você perdoa e cuida, você perdoa e fala, vai embora. Tem gente que fala, você está perdoado, mas some da minha presença. Perdoa não. Fingiu que perdoou. Mas o José não falou, eu vou perdoar, eu vou arrumar a melhor terra do Egito, eu vou colocar vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou sustentar. Já pensou, irmão? Aqueles irmãos que o jogaram numa cova com a intenção de matá-lo, depois o venderam como escravo e mentiram para o pai, dizendo que ele tinha sido morto por um animal. O José vai lá e abraça os irmãos, e beija os irmãos, e chora. A Bíblia diz que foi um choro tão alto que o faraó ouviu de longe, chorou. Que perdão é esse? Que perdão é esse que a pessoa abraça, beija e dá o melhor para aquelas pessoas? E ele vai cuidar da família até a sua morte, vai ser o cuidador daquelas vidas. Uma pessoa, agora, numa posição elevada, ele vai ser melhor. Tem gente que não pode pegar um cargo bom, que ele sai batendo em todo mundo. Agora eu sou forte, agora vocês vão ver o que vocês fizeram comigo. Não. Quanto melhor a tua posição, mais bom de coração você precisa ser, mais quebrantado, mais perdoador, mais abençoador. Abençoa, perdoa aquela pessoa que te fez tanto mal, abençoa, e Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar, Deus vai te abençoar, Deus vai estar do teu lado, Deus vai agir na tua vida. Faça isso e Deus vai abençoar, amém? Vamos ficar de pé e aplaudir o Senhor? Aplauda o Senhor. Seja fiel em tudo, seja fiel em todas as coisas, em todas as circunstâncias, seja fiel para sempre, tenha fidelidade em quaisquer circunstância da vida. Seja fiel e Deus vai te abençoar.